Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Hoje vamos falar sobre a divisão e a radiciação de frações. Divisão. A divisão de frações é uma operação de simplificação de duas ou mais frações, obtendo um resultado que representa as partes de um número inteiro. A divisão de frações pode parecer complicada, mas ela não é. Como você já aprendeu a efetuar a multiplicação entre frações, não terá problemas. Pensando na divisão como a operação inversa da multiplicação, basta manter a primeira fração dada e multiplicar pelo inverso da segunda. Observe os exemplos. 2/3 dividido por 5/7. Nós vamos manter a primeira fração, 2/3, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, o que era denominador, o 7, vira numerador. E o que era numerador, o 5, vira denominador. E agora basta multiplicar o numerador pelo numerador, 2 vezes 7, e o denominador pelo denominador, 3 vezes 5. Vai resultar em 14/15. Mais um exemplo. 6/7 dividido por 8/14. Vou fazer o mesmo procedimento. Mantenho a primeira fração como ela está, 6/7, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, o que era denominador, o 14, ele vira numerador. E o que era numerador, o 8, vira denominador. Agora eu multiplico numerador por numerador, 6 vezes 14. E denominador pelo denominador, 7 vezes 8. Resultando em 84 sobre 56. Esta fração, ao contrário do primeiro exemplo, não está na forma irredutível. Eu ainda preciso simplificar. Como o 84 e o 56, ambos são múltiplos de 4, eu vou dividi-los por 4, resultando em 21/14. 21 e 14 são múltiplos de 7, então agora eu posso simplificar esta fração por 7. 21 dividido por 7, 3. 14 dividido por 7, 2. E o resultado na forma irredutível é 3/2. Terceiro exemplo. 5 dividido por 15/8. Lembrando que todo número inteiro tem denominador 1, eu vou manter esta fração, 5 sobre 1, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, o meu denominador, o 8, vira numerador. E o meu numerador, o 15, ele vira denominador. E agora, eu multiplico numerador por numerador, 5 vezes 8, que resulta em 40. E denominador por denominador, 1 vezes 15, que resulta em 15. Como os números 40 e 15 são ambos múltiplos de 5, eu vou simplificar a fração dividindo-os por 5. 40 dividido por 5 resulta em 8. 15 dividido por 5 resulta em 3. E agora eu já tenho a fração na forma irredutível, porque não existe nenhum número que eu divida tanto o 8 quanto o 3 sem sobrar resto. Quarto exemplo.
9 vinteavos dividido por 3. Lembrando que o número inteiro 3, ele tem o denominador 1. Mantenho a primeira fração, 9 vinteavos, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, o denominador, que era 1, vira numerador. E o numerador, que era 3, ele passa a ser o denominador. Agora, eu multiplico numerador por numerador, 9 vezes 1, 9. E denominador por denominador, 20 vezes 3, que resulta em 60. Como os números 9 e 60 são múltiplos de 3, eu posso dividi-los por 3, obtendo, então, a fração irredutível. 9 dividido por 3 resulta em 3. 60 dividido por 3 resulta em 20. E eu não consigo mais dividir, porque os números 3 e 20 não possuem nenhum valor que eu possa dividir os dois sem sobrar resto. Agora vamos falar sobre a radiciação. Se você não se lembra de como fazer a radiciação de números naturais, eu vou deixar aqui em cima no card o link para a aula onde nós falamos sobre esse assunto. Para efetuar a radiciação de uma fração, você deve calcular a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador separadamente. Observe os exemplos. No primeiro exemplo, temos raiz quadrada de 4 nonos. Vamos calcular a raiz quadrada do numerador, que é 4, e a raiz quadrada do denominador, que é 9. Raiz quadrada de 4. Lembrando, temos que nos perguntar qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 4. O número que multiplicado por ele mesmo resulta em 4 é 2. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 9? O número que multiplicado por ele mesmo resulta em 9 é 3. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, o resultado de raiz quadrada de 4 nonos é 2 terços. E esta fração já está na forma irredutível. Segundo exemplo, raiz quadrada de 49/81. Vou fazer a raiz quadrada do numerador separado da raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 49. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 49? O número é 7. Raiz quadrada de 81. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 81? O número é 9. Então, a raiz quadrada de 49/81 é 7 nonos. Terceiro exemplo, raiz quadrada de 1/16. Vou fazer a raiz quadrada do numerador separado da raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 1. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 1? O número é 1. Raiz quadrada de 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 16? O número é 4. Então, a raiz quadrada de 1/16 é 1/4. Mais um exemplo. A raiz quadrada de 100/121. Vou fazer a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 100. Me pergunto, qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 100? O número é 10. Raiz quadrada de 121.
Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 121? O número é 11. Então, a raiz quadrada de 121 avos é 10 onzeavos. Vou deixar agora alguns exercícios para que você possa treinar tudo isso que nós aprendemos. Questão 1. Efetue as divisões entre as frações abaixo. Não se esqueçam de apresentar o resultado sempre na forma irredutível. Questão 2. Efetue as raízes quadradas das frações abaixo. Não se esqueça que depois de efetuar as raízes tanto do numerador quanto do denominador, você deve observar se o resultado está na forma irredutível. Se não estiver, você precisa fazer a simplificação. Questão 3. Retomando todas as operações com frações vistas até agora, calcule algumas adições, subtrações, multiplicações e divisões. Lembrando novamente que o resultado precisa estar na forma irredutível. Questão 4. Vou apresentar aqui um probleminha. Susana estava organizando seus esmaltes e percebeu que, das 12 cores que ela tinha, 2/3 eram da marca Alfa, ou seja, 2/3 das 12 cores eram da marca Alfa. Quantos esmaltes Alfa Susana possui? Questão 5. Cuidado que esta questão ela tem 3 perguntas que você deve fazer separadamente. Júlia está montando um quebra-cabeças de 2.500 peças. No primeiro dia, ela montou 2/5 e no segundo dia, 1/4 das peças. Primeira pergunta: quantas peças ela montou no primeiro dia? Ou seja, quanto dá 2/5 das 2.500 peças? Segunda pergunta: quantas peças ela montou no segundo dia? Ou seja, 1/4 das 2.500 peças. E a última pergunta: quantas peças ainda faltam ser montadas? Questão 6. Paulo recebeu R$ 2.100 de salário. Ele gastou 1/3 do salário com o aluguel e 2/7 com a alimentação. Primeira pergunta: quanto Paulo gastou com o aluguel? Ou seja, quanto dinheiro representa 1/3 de R$ 2.100, que é o salário de Paulo? Segunda pergunta: quanto Paulo gastou com a alimentação? Ou seja, ele gastou 2/7 do salário com a alimentação. A pergunta é: quanto em dinheiro isto representa? E a última pergunta: depois de pagar o aluguel, depois de pagar a alimentação, quanto sobrou do salário de Paulo para as demais despesas? Questão de número 7. Efetue as potenciações e radiciações abaixo. Lembrando novamente que o resultado final precisa sempre estar na forma irredutível. E por hoje foi isso. Eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!